Olá, terceirão, professora Poli da hora na área. E hoje a gente vai estudar processo de formação de palavras. Mas antes, vamos relembrar os elementos mórficos. Hoje você vai sair daqui entendendo o que é um prefixo, um sufixo, o que é um radical, uma vogal temática, o que é um morfema lexical, um morfema derivacional. Tudo para você entender posteriormente o processo de formação das palavras da língua portuguesa, beleza? Agora vamos lá, cortando para o material, professor aqui no cantinho. Processo de formação de palavras, professora Poli da hora na área. Bom, se você não segue a prof, faz este favor, tá aqui, ó. Professora Poli da hora. Vai lá, dá aquele help, dá aquela valorizada na prof, porque cada vez que eu vejo um rostinho diferente, eu fico com vontade de postar mais conteúdo legal para vocês nas redes sociais, beleza? Podemos então? Processo de formação de palavras, mas primeiro vamos começar com os elementos mórficos. Então você vai anotar assim, ó. As palavras, elas são constituídas de fragmentos pequenos. E aí você vira para mim e fala, prof, isso daí é sílaba? Não, porque esses fragmentos pequenos, eles são dotados de sentido. Não necessariamente a separação silábica, cada sílaba vai ser dotada de sentido, tá? Então vamos lá. Elementos mórficos são fragmentos, fragmentos de palavras. Aqui, ó, palavras dotados de sentido, ok? Ponto e vírgula. Também são chamados de morfemas, beleza? Elementos mórficos ou morfemas. Agora a gente vai conhecer cada um deles, tá? Vamos pensar no radical. É a parte fixa da palavra. É aquela que tem o sentido prioritário. Traduza, prof. Aqui você tem o adjetivo leal, tá vendo? E a partir deste adjetivo, quando você adicionar outros elementos mórficos, você vai poder formar outras palavras. Então vamos pegar aqui, ó, leal. Aí você pode, a partir dela, formar desleal. Olha que interessante. Aí você pode formar também lealdade. Aí você pode formar lealmente. Nossa, prof, eu tenho tantas possibilidades. Exatamente. Só que eu não sei se vocês percebem, mais uma fica ali fixa. Concordam comigo? Uma fica fixa, que é aqui, ó, leal. Tá vendo? Ó, desleal, leal se repete. E aqui eu também tenho lealdade, leal. Então, essa parte fixa da palavra a gente chama de radical, beleza? Bom, aí a partir do radical, a gente pode adicionar a ele outros elementos mórficos para a gente poder formar outras palavras, ok? Então, a gente vai dividir em três grupos agora, que são os morfemas lexicais, e os morfemas derivacionais, e claro, o último grupinho aí, outros, a gente vai ver elementos mórficos menores, tá? Mas quando a gente fala em morfemas lexicais, é porque a gente tem necessariamente uma mudança, ali no final das contas, de flexão da palavra. Não mudança de significado da palavra, mas simplesmente uma mudança de flexão. Traduza, prof. Vamos pegar aqui o primeiro, ó. A gente tem a desinência. A desinência de gênero. De gênero. Prof. arrumou aqui. Desinência de gênero. Traduza, prof. Eu tenho aqui, ó, menino, ao radical menin. E aí, a partir do momento que eu coloco este ozinho, a minha palavra vai para o masculino. A partir do momento que eu boto este azinho, a minha palavra vai para o feminino. Então aqui eu tenho desinência de gênero. Você vê que menino e menina, a gente não teve uma mudança no campo semântico da palavra, tá? Eu tenho a mesma palavra. E é isso que você precisa entender para distinguir morfemas lexicais de morfemas derivacionais, tá bom? Já já vai ficar mais claro. Agora vamos pegar uma outra desinência. Eu tenho aqui, ó, desinência de número. Desinência de número, porque a partir de então eu vou formar plural. Show de bola? Então vamos pegar aqui o radical, ó, menin. Vamos pegar aqui a vogal, a desinência de gênero, menino.
Agora, vamos colocar o Szinho aqui. Meninos. Olha que interessante. Eu também não tive alteração no sentido da palavra. Apenas flexionei, ok? Então, o que a gente fala quando a gente fala em morfemas lexicais, a gente está falando em morfemas que vão trazer flexão, tá? Eles também são chamados de morfemas flexionais. É a mesma coisa, beleza? Então, eu não tenho alteração da palavra e simplesmente uma flexão de gênero, uma flexão de número, beleza? Agora, vamos pegar aqui também, gente, além da desinência de gênero, a desinência de número, vamos traçar aqui o entendimento de que elas são desinências nominais. Nominais porque envolvem substantivos, adjetivos. Agora, quando a gente fala em desinências verbais, vamos colocar aqui, ó, pequenininho, vamos pensar na desinência, anotem aí bonitinho, modo temporal. E aí a gente pensa também na desinência número pessoal. Show de bola? Prof, o que isso significa? Bom, o primeiro grupo aqui da chavinha é desinência voltada para os nomes, substantivos, adjetivos. O segundo é a desinência voltada para a flexão dos verbos, ok? Então, quando a gente fala em desinência, número pessoal e modo temporal, o que eu quero dizer? Vamos pegar aqui, ó, amar, ó, radical, vogal temática, amar. Aí você tem esse vá. Vamos botar até o mais para ficar claro aqui para vocês, ó. Amar, vá, vá, vá. Aí eu tenho esse mos. Toda vez que você bater o olho, vamos sublinhar aqui. Toda vez que você bater o olho nesse vá, 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 você já sabe que o verbo está conjugado no pretérito imperfeito no modo indicativo. Olha que interessante, prof. Então, toda vez que eu vir uma palavra, pensávamos, amávamos, sonhávamos. Então, eu posso dizer que este verbo está conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo? Exatamente, ok? Porque a desinência, modo temporal, está me trazendo essa informação. E a desinência número pessoal? É exatamente a mesma coisa, gente, só que eu vou sublinhar outro termo, ó. Você tem aqui radical, vogal temática, amar. Aí eu tenho aqui, ó, o vá, que é a desinência modo temporal. Mas o que me importa aqui agora é o mos. Amávamos. Toda vez que você vira um mos, essa desinência, número pessoal, está trazendo para mim a informação de que é um nós. Olha que interessante. Então, a partir dos elementos mórficos, você consegue entender que nas conjugações do verbo, por exemplo, a gente tem um padrão. E se a gente tem um padrão, a gente não precisa ficar decorando, escrevendo no caderno conjugação verbal. A gente simplesmente entende as desinências e aí você bate o olho e pronto. Olha que interessante. Vou até colocar de outra cor aqui para você. Só para você entender o tanto que elemento mórfico é importante no processo de compreensão da palavra. Olha só, mos. A prof diz que esse mos só pode ser do nós. Ou seja, este verbo está na primeira pessoa do plural, que é o nós. Primeira pessoa do plural, e a prof também diz que este vá aqui, ó, é a desinência modo temporal, que traz a informação de que este verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Pronto. Então, se qualquer banca, qualquer prova perguntar para vocês a conjugação, pelo fato de você conhecer os elementos mórficos, você consegue de cara, pelos padrões, identificar essa conjugação. Então, em amávamos, pronto, acabou. O verbo está conjugado na primeira pessoa do plural, do pretérito imperfeito do modo indicativo. Ok? Então, aqui, as desinências nominais, voltadas para a flexão de nomes, substantivos, adjetivos, e aqui as desinências verbais, voltadas para a flexão de verbos. Beleza? Show de bola. E agora, prof, desinências derivacionais, morfemas derivacionais. Gente, agora eu tenho uma mudança de palavra, tá bom? Eu tenho uma mudança de palavra, eu tenho uma mudança de classe gramatical, eu tenho mudança de sentido. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, olha que interessante. Vamos pegar aqui a palavra útil. É o meu radical. Show de bola? Útil é um adjetivo. Agora, a partir do momento que eu adiciono um sufixo, ó, utilmente, então eu já deixo de ter um adjetivo e passa a ter um advérbio. Olha que interessante. Então, quando eu acrescento aqui, ó, um sufixo ao radical, é porque esse meu elemento mórfico está acoplado depois do radical, tá bom? Então, o sufixo a gente chama de elemento mórfico esteja o quê? Depois do radical. E o prefixo, prof? O prefixo
Ele está antes do radical. Tá vendo a diferença? Olha só, nos morfemas lexicais aqui, ó, nestes primeiros, a gente não tem mudança de sentido, a gente não tem mudança de classe gramatical. A gente só tem uma flexão. Opa, tá no masculino, tá no feminino, tá vendo? E aí a gente tem mudança de tempo, de modo. Agora, nos morfemas derivacionais, a gente tem uma mudança de palavra, no sentido de que a gente tem uma outra classe gramatical, a gente tem uma outra denotação. Olha que interessante. Olha só o morfema a que a gente chama de prefixo. Vamos colocar o elemento mórfico antes agora, ó. Então, ó, inútil. Olha só, o radical é o útil. Então, a partir do momento que você acrescenta esse inútil, tá ali um prefixo. Beleza? Então, você tem o sufixo e você tem o prefixo. A partir do momento que você adiciona prefixos e sufixos, você está mudando a palavra e não flexionando, sabe? Então, é por isso que a gente remete também a palavra primitiva e palavra derivada. A palavra primitiva é a mãe e a palavra derivada é a filha, sabe? Tá dando ali uma outra denotação, uma outra classe gramatical. Show de bola, meus amores? Agora vamos para outros elementos mórficos, os menores. Eu tenho aqui a vogal temática. Anotem aí, ó. Vogal temática. Falei um pouquinho anteriormente, mas agora vamos validar. Vogal temática é aquela que a gente deixa juntinho do radical. Principalmente nos verbos. Aparecem demais as vogais temáticas, tá? Então eu tenho aqui, ó, cante, o radical do verbo cantar. E aí, a partir do momento que eu coloco cantar, cantar, ele cantar, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, tá aqui a vogal temática. Beleza? Vamos pegar aqui também, gente, da segunda conjugação, o verbo sofrer. Eu sofro, tu sofres, ele sofre, nós sofremos. Professor, então eu posso dizer que a vogal temática aqui do verbo sofrer é o é? Perfeito. Até porque a gente, por meio da vogal temática, a gente consegue identificar que ele pertence à segunda conjugação verbal. Cantar, ar, primeira. Sofrer, segunda. Partir, terceira conjugação. Show de bola? Então, o que é a vogal temática? O nome é aquela que se associa ao radical. Tranquilos? Agora, prof, e o que seria uma vogal ou consoante de ligação? Gente, vamos colocar aqui, ó, vogal de ligação. Ou consoante, tá? Vogal ou consoante de ligação. O que acontece? Para às vezes a gente estabelecer eufonia, o que é eufonia? Um som bonito. Para a gente deixar o som bonito, a gente coloca uma vogal de ligação, sabe? Entre o sufixo, o prefixo e o radical, para a palavra ficar mais melódica. Então, olha que interessante. Eu tenho aqui, ó, a palavra café, e eu tenho o sufixo eira. Professora, como é que você sabe que o sufixo é eira? É só você pegar de outras estruturas. Por exemplo, você tem chaleira, tá vendo? Você tem fritadeira. Só que o radical é café. Tá vendo? Café. Café é a palavra que fica ali fixa se eu colocar outros elementos da família. Café, cafeteira, cafeteria. Então a parte fixa é café. E aí, eira é o meu sufixo. Olha que interessante. Só que para eu adicionar esse sufixo ao radical, como é que ficaria? Cafeeira. Cafeeira. Pega ali a cafeeira. Então, para dar eufonia, a gente adiciona fonemas justamente para fazer essa ponte entre radical e um prefixo e um sufixo para a palavra ficar melhor, de ser inclusive articulada pelo aparelho fonador. Então, coloquem aí, ó, cafeteira. Show de bola? Vamos tirar o acento aqui, né? Porque mudou a posição da sílaba tônica. Então, cafeteira. Então, estes aqui são os elementos mórficos. O que você precisa realmente entender é a diferença entre morfema lexical, morfema derivacional, tá? Que são os principais. Então, só para a gente resumir, o morfema lexical ou flexional são os morfemas que vão simplesmente trazer uma flexão ali da palavra, mas a palavra é a mesma. Então, menino, menina, é a mesma palavra, eu só tive uma flexão no gênero. Uma flexão do número meninos. Agora, a partir do momento que eu acrescento sufixos, prefixos, que são morfemas derivacionais, agora eu não estou somente flexionando a palavra, eu estou mudando a palavra. Eu estou mudando, muito provavelmente, inclusive, a classe gramatical desta palavra, né? É o que a gente viu ali em útil. Útil, e aí virou o quê? Utilmente.
De um adjetivo, eu passei a ter um advérbio. Então, eu tive uma mudança de classe gramatical, uma mudança na denotação da palavra. Show de bola? Vamos aqui para a próxima. Agora, a gente vai começar os processos de formação de palavras. Já sabendo os elementos mórficos, a gente vai falar dos processos agora, tá bom? Então, eu tenho os dois principais. Quais são, prof? Os dois principais. Anotem aí, ó. Eu tenho derivação e eu tenho também a composição. Esses são os principais. Ok? Professora, qual que é a diferença entre a derivação e a composição? Na derivação, eu trabalho apenas com um radical. Na composição, lembra? Tem a ver com substantivos compostos, adjetivos compostos, composição, a mesma coisa. Então, aqui a gente já pode chegar à conclusão que nós vamos trabalhar com dois ou mais radicais. Show? Então vamos lá. Agora a gente vai ver os tipos de cada uma das duas. Essas são as principais, depois a gente vê as menores, tá? Bom, lembra do prefixo, do sufixo? Perfeito. A gente tem aqui a primeira, bora lá. Derivação prefixal. Vai ser a derivação que a gente vai colocar o que ao radical? Um prefixo. Lembra? Olha aqui o radical. Leal. Vamos colocar agora um prefixo a esse radical. Vamos dar de cor. Porque nós não somos obrigadas, né? Vamos usar os recursos. Olha o prefixo des. Desleal. A gente tem também aqui agora, ó, a derivação que, gente? Fala pra prof. Você lembra do sufixo? Pronto, derivação sufixal. A partir do momento que ao radical eu acrescento um sufixo, derivação sufixal. Show de bola? Então vamos lá, ó. Leal. E aí, a partir deste adjetivo, eu quero formar um substantivo. Vamos colocar o substantivo, então. Vamos colocar aqui o sufixo dade. E aí, eu formei o meu substantivo. Prof, e se eu quiser concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, acrescentar prefixo e sufixo? Então, aí você vai ter a derivação prefixal, sufixal. Ok? Aqui o prefixo leal. Opa, ficou feio, mas leal. Entenderam, né? Vamos colocar agora o prefixo? Bora, prof. Tá aqui, ó. Deslealdade. Formei agora deslealdade. Na primeira, só prefixo, prefixal. Depois, só sufixo, sufixal. Na terceira, prefixal, sufixal, é quando eu coloco concomitantemente os dois. Ok? Deslealdade. E aí eu tenho também a derivação, vamos pegar aqui, parasintética. Já ouviram falar? Ela também consiste em eu acrescentar ao meu radical um prefixo e um sufixo. Eu vou acoplar os dois também. Mas nós temos uma diferença. Vamos pegar aqui, ó, o radical manhã, aqui de manhã, né? Manhã, manhã. Então o radical é só manhã, manhã. Por quê, professora? Porque eu também tenho a palavra amanhecer. Olha que interessante. A gente vai pegar o prefixo aqui, ó, a, e vamos colocar aqui o sufixo ecer. Prof, mas eu não entendi. Tanto a prefixal quanto a prefixal sufixal, quanto a parasintética, as duas consistem em eu acoplar ao radical prefixo e sufixo. Qual é a diferença? A diferença é que, por exemplo, aqui, ó, se eu tirar na prefixal, sufixal, meu prefixo des, existe ou não existe a palavra lealdade? Existe. Agora, se eu tirar o meu prefixo aqui, ó, da palavra amanhecer, existe a palavra manhecer? Manhecer. A não ser que você seja mineiro. Meu marido é mineiro, ele tem mania de comer uns fonemas, sabe? Eu amanheci cansado, eu amanheci, mas não. Para o português padrão tem que ser como? Amanhecer. Exatamente. Então, se você tirar o a palavra não existe. Então, vamos fazer aqui mais uns exercíciozinhos? Então, se eu falar ali, por exemplo, ó, inutilmente. Se você tirar o in, você vai ter utilmente. Perfeito. Então, prefixal, sufixal. Agora, se você falar, por exemplo, ó, ela emagreceu. Não rola, não existe você falar ela emagreceu. Não é português padrão. Então, se eu tirar o prefixo e a palavra existir, prefixal, sufixal. Se eu tirar o prefixo e a palavra não existir, derivação o quê? Parasintética. Show de bola? Maravilhoso, prof, entendi demais. Gente,
Além disso, eu tenho também, vamos pegar aqui, vamos voltar com a coisinha. Opa! Eu tenho também a derivação imprópria. Agora, gente, eu não tenho mudança na estrutura ortográfica da palavra. É a mesma palavra. Eu tenho mudança de classe gramatical. Por exemplo, a palavra não é um advérbio, via de regra, né? Vocês concordam comigo? A palavra não é um advérbio. Eu fiz a atividade, eu não fiz a atividade. Ok? Agora, a partir do momento que você escreve assim, ó, ou não, ó, ou não, às vezes, dói. Ok? O não às vezes dói. Você tá vendo que agora, a partir do momento que você colocou um artigo aqui, este não, ele deixou de ser advérbio. Ele não tá negando nada. Ó, eu dou aula não. Este não aqui é um advérbio. Agora aqui, ele mudou a classe gramatical. Nós deixamos de ter um advérbio e passamos a ter um substantivo. Porque é exatamente o poder do artigo, ó. Ele substantiva a palavra subsequente. Tá vendo? Então, o não sofreu derivação imprópria. Acontece muito com o verbo também. Olha só que interessante, nem sei se você já parou para pensar, mas olha só. Você tem o cantar e o dançar são importantes para o ser humano. Ser humano, tá vendo? Ser humano é o verbo ser, que virou um substantivo por derivação imprópria, ok? E aí a gente tem uma que é super carne de pescoço, tá? Vocês que estão na terceira série, você pode olhar. Se você for fazer PAS 3, você vai ter exatamente questão sobre este processo de formação de palavras lá. Pode pegar as provas anteriores. Temos questõezinhas de processo de formação de palavras, tá? E essa daqui cai pra caramba, que é a derivação regressiva. Tá? Mas ela é super tranquila. Professora, como assim derivação regressiva? Ah, eu vou te dar uma dica. Pega as provas anteriores, as provas do PAS 3. Você vai ver que todas as vezes, sério, pelo menos as, sei lá, gente, umas 8 últimas provas do PAS 3. Quando caiu aquele itemzinho bonitinho de processo de formação de palavras, o item era falso. Eu não tô dizendo para você pegar isso assim para colocar no seu coração. Ah, é falso sempre. Não. Mas existe uma tendência de a UNB colocar falso nos itens de processo de formação de palavras do PAS 3. Depois dê uma olhada lá. O prof não tá mentindo, não. Bora lá. Derivação regressiva. O que acontece? Quando a gente vai formar palavras, teoricamente acontece como, gente? Acontece que a palavra primitiva, ela é menor. E, obviamente, se eu vou adicionando elementos mórficos, a palavra derivada, filha, ela vai ser o quê? Maior. Essa é a tendência natural. Agora, a derivação regressiva é o contrário. A palavra primitiva vai ser maior e a palavra derivada vai ser o quê? Menor. Isso acontece quando, prof? Acontece prioritariamente com substantivos deverbais, que são substantivos abstratos, que são palavras derivadas, tá? Substantivos abstratos são palavras derivadas e os verbos deles são as palavras primitivas, tá? Porque quando a gente pensa em substantivo, para ele ser primitivo, a gente pensa em algo que a gente pode ver. Então, o concreto, ele tem a tendência de ser a palavra primitiva, tá? Agora, o substantivo abstrato, pelo fato de ele denotar essa abstração, né? Essa ação abstrata, ele é secundário em relação ao verbo dele. Prof, vamos colocar isso pra gente entender? Bora, olha só. Então, você tem bem aqui, ó. Você tem cantar e canto. Você tem o verbo cantar e você tem o substantivo canto, né? O canto do artista. Maravilhoso, entendi. Só que canto, é substantivo concreto ou é abstrato? Ah, prof, é abstrato. Opa, então a gente já sabe que, via de regra, substantivo abstrato é palavra derivada. Se é palavra derivada do verbo, este, por sua vez, vai ser a palavra primitiva. Então, olha que interessante. Vamos pegar aqui, ó, cantar. E eu mudar a cor, mas precisa não, né? Cantar. É, a próxima vez vamos mudar essa cor, tá bem forte, né? Cantar. E aí, eu formo a palavra canto. Gente, vamos botar esse aqui, ó, PP. PP, que é a palavra primitiva, pra você entender. E esse PD, que é a palavra o quê? Derivada. Vamos contar? Vamos contar aqui os fonemas da palavra canto? Vamos contar fonema, tá? Porque é o fonema que você tem que se importar aqui. Então, vamos lá, ó. Cantar. Você tem um K, você tem um AN, você tem um T, você tem um A, você tem um R, você tem cantar. 5 fonemas. Agora, se você não tá entendendo, lembra que esse N aí, ó, lembra
Eu quero que você se lembre da outra aula, tá? Ele não é consoante, ele só faz parte da nasalização da vogal. Então, é um fonema só, esse an. Então, ó, k, an, t, a, r. 5 fonemas. Show de bola? Agora, e a palavra derivada dele? Canto, ó, k, an, t, o. 4, é menor. Entenderam a lógica? Então, a palavra primitiva, ela traz uma quantidade de fonemas maior, tá? E a palavra derivada caminha no sentido contrário, é menor. Então, isso acontece muito com substantivos deverbais. O que são substantivos deverbais, prof? São substantivos oriundos de verbos, tá bom? Que tem essa denotação abstrata. Olha, outro exemplo, pular, pular, pular. E pulo, o pulo do gato. Então, pular é a palavra primitivo. E pulo é a palavra derivada. Qual que é a maior? Pular, ok? E pulo, menor, que é a derivada. Entenderam a lógica? Isso é derivação regressiva. Show de bola? Galera, agora vamos falar de composição. Composição aqui é suave, tá? A gente corta aqui o bloco, depois a gente vai falar dos processos menores de formação de palavras, que também são muito importantes. Mas os primeiros aqui realmente merecem toda atenção, todo carinho. Composição eu só tenho 2 tipos, que é a justaposição e a aglutinação. Vamos colocar aqui, ó, letra A. Composição por justaposição. Beleza? E composição por, letra B, aglutinação. Aglutinação. Prof, qual que é a diferença entre as duas? Na justaposição, eu não tenho, escrevam aí, ó, não há alteração fonética. Não há alteração fonética. E na aglutinação, há alteração fonética. Como assim, prof? Vamos pegar aqui uns exemplos? Vamos botar de outra cor. Roxinho agora. Bom, eu tenho passa, mais tempo. Olha lá, 2 radicais, tá vendo? Então, eu quero formar uma palavra. Como é que é, gente? Passatempo. Eu tenho, tá vendo que eu não tenho na palavra derivada, a partir desses 2 radicais, alteração fonética? Não tem. Eu tenho aqui, ó, gira mais sol. Eu vou formar girassol. Girassol, girassol. Beija-flor, beija-flor. Agora, na aglutinação, eu tenho alteração fonética. Alteração fonética, por exemplo, aqui você tem, ó, plano mais alto. Você vai formar o quê? Planalto. Planalto. Você tem pedra mais óleo. Olha que interessante. Às vezes a gente vai recorrer aos radicais latinos. Em latim, pedra, petrus, petrus. E aí, o que eu vou formar? Petróleo. Petróleo. E olha que interessante. Quando eu falo em aglutinação, não pensem que seja só alteração fonética no sentido de você comer fonemas. Não. Pode ser também para mais, tá? É o que acontece, lembra? Café mais cultura. Acontece quando eu insiro as vogais ou consoantes de ligação. Cafeicultura, ó. Cafeicultura. Tá vendo que o izinho entrou aqui? Então eu tive uma leve alteração fonética. Por mais que este nome aglutinação sugira que seja, né, um corte, não, então a gente tem que pensar que qual que é a alteração fonética, beleza? Então a gente termina o primeiro bloco aqui, no próximo bloco a gente dá sequência aos processos menores de formação de palavras. Beleza, meus amores? Show de bola!